Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, vamos resolver mais uma questão, né, do mestrado nacional profissional da SN de Física, certo? E essa questão nós trataremos sobre as situações relativísticas, né? Vamos falar aí sobre a relatividade das coisas, né? Ok? Então, antes da gente resolver mais uma questão, peço a vocês que não custa nada, né? Deixe seu like, aperte o sininho, se inscreva no canal, certo? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está fazendo com que vocês cheguem aí no ápice, na zeugma, na zênite do conhecimento de vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos resolver mais uma questão do mestrado, certo? Vamos lá. Bom, a questão diz o seguinte, ó. Uma partícula neutra que viaja com velocidade v igual a 0,8 c decai em dois fótons, certo? Que saem em direções opostas após o vento. Ok. A razão entre as frequências desses fótons vale. Bom, galera, a questão quer saber a razão entre duas frequências, né? No caso, a razão da frequência dos fótons, né? Que estão saindo opostamente aí após eles decaírem da partícula, né? Após o vento. Então, a questão diz o seguinte, ó. Ela fala que nós temos aqui, ó, a velocidade em que essa partícula viaja, 0,8 c. O que significa isso? Significa que a partícula está viajando a mais ou menos aí, mais ou menos não, exatamente 80%, né? 0,8, se a gente transformar em porcentagem, nós temos 80%, né? Multiplicando por 100 dividido por 100, certo? Então, nós temos basicamente aí 80% da velocidade da luz. Se essa partícula está viajando a 80% da velocidade da luz. Então, se ela está se aproximando, a partícula viaja aproximadamente à velocidade da luz. Então, significa que nós temos um momento relativístico aí, né? Para ser trabalhado. Então, em seguida ela fala que essa partícula decai dois fótons, né? Que saem em direções opostas após o vento, né? Decai em dois fótons que saem em direções opostas ao vento, certo? Como é que a gente vai encontrar a razão entre as frequências destes fótons? Vamos lá. Inicialmente, vamos criar aqui a partícula viajando, né? Só para a gente ilustrar o que está ocorrendo. Então, nós temos aqui a partícula viajando. Vou deformá-la um pouco, né? Já que ela está em 80% da velocidade da luz, certo? Vamos fazer uma ilustração aqui para ficar parecido que ela está viajando, né? Que ela está em movimento. Ok. Vou botar aqui. Pronto. Ok. A ideia aqui é tentar mostrar a partícula viajando, né? Bom, então, imaginem que a partícula está viajando, né? 80% da velocidade da luz, a velocidade dela. E é uma velocidade constante, né? A gente percebe aí que é a velocidade constante. Logo, nós temos a direção da velocidade no sentido do movimento, certo? Então nós temos velocidade no sentido do movimento. Aí ela fala que em um certo momento decai em dois fótons, né, que saem em direções opostas. Então o que isso quer dizer? Vamos dizer que a partícula neutra, ao decair, nós teremos aqui dois fótons. E o que nós sabemos dos fótons são as suas frequências, né? Que estão opostas, ok? Nesse momento nós temos a frequência 1. Se são opostas, os sentidos das frequências são diferentes, né? Em sentidos opostos. Então aqui a gente percebe uma coisa. Nós temos a conservação do momento relativístico e temos a conservação relativística da energia, certo?
Aqui nós temos um momento antes, né, dela decair em fótons, e aqui nós temos um momento depois dessa partícula, né, depois que decai em 2 fótons nos sentidos opostos, certo? Bom, então a gente sabe que nós vamos trabalhar os conceitos aí de momentos relativísticos, ok? Bom, nós sabemos, né, sabe-se que o momento na física clássica é massa-velocidade, né? Mas já o momento relativístico, nós vamos chamar de P inicial igual a P, né? Trabalhando a partícula antes dela decair em fótons, né, nós temos o momento inicial como sendo igual ao fator gama, né, o fator de Lorentz, né, que multiplica a massa inicial, a massa em repouso, certo? E a velocidade que ela viaja, ok? Que nós sabemos qual é, né? Antes da gente encontrar o momento inicial, o que a gente precisa? A gente precisa saber quem é o fator de Lorentz, né? E o fator de Lorentz, a gente sabe, né? Inclusive já fiz a demonstração desse fator nas minhas playlists, nos meus vídeos. A gente fala sobre a famosa equação de Einstein, né? Onde a gente consegue demonstrar esse fator, né, de Lorentz. E a gente sabe que ele é 1 sobre a raiz de 1, né, sobre a raiz de 1, mais a velocidade da partícula no vácuo, né, ao quadrado, certo? Se aproximando da velocidade da luz, dividido pela própria constante da luz, né, ao quadrado, certo? E isso aqui, como a questão nos deu a velocidade constante, né, 0,8c, então eu posso definir a constante de Lorentz, né, como sendo 1 mais 0,8c ao quadrado sobre a constante da luz ao quadrado. Ok? Bom, feito isso aí, a gente define que a constante de Lorentz, o fator gama, será... Bom, fazendo essa continha de padaria aqui, ó, 0,8 ao quadrado vai ser 0,64, né? E aí vamos ter o c quadrado. C quadrado ele vai eliminar, né? Aqui 0,64. Na verdade não é mais, né? É menos. É 1 menos, né? 1 menos a velocidade em relação à velocidade da luz sobre a constante da luz, certo? Então, menos 0,64, né? 1 menos 0,64, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1 pela raiz de 0,36, né? Isso aqui, galera, 0,36 a gente sabe que é 36%, né? Se a gente multiplicar em cima, né, por 100, dividir por 100, né, nós temos 36%. Então, a raiz de 36% será 6 dividido por 10. Né? Invertendo a ordem aqui, nós vamos ter... Invertendo a ordem aqui da propriedade das razões, das frações, nós vamos ter 10 dividido por 6, certo? Vamos ter 10 dividido por 6. Logo, o meu fator de Lorentz, né, será... Isso aqui é 5 vezes 2, né? Isso aqui é 3 vezes 2. Nós podemos simplificar, ó, né? E aí nós cancelamos o 2, ficando apenas com 3/5, né? Ou 5 sobre 3, né? Esse é o nosso fator de Lorentz, certo? Encontramos o fator de Lorentz. Agora, jogando ele dentro do nosso momento linear, né? Logo,
nosso momento linear inicial, certo? Teremos o seguinte: nosso momento linear inicial será o fator de Lorentz, nós descobrimos, né? 5/3, massa inicial, que multiplica a velocidade em que a partícula está viajando, 0,8 c, certo? Ok? Logo, nós vamos ter o momento inicial igual a 5/3, que multiplica 5 vezes 0,8 vai nos dar 4, né? Se a gente tirar essa vírgula, 5 vezes 8, 40. Precisa botar a vírgula novamente, então vai ser 4. Logo, nós vamos ter 4/3, que multiplica a massa inicial, vezes a constante da luz. Então aqui a gente encontra o nosso momento relativístico, né, inicial, certo? Bom, encontramos o momento relativístico inicial. Agora a gente precisa encontrar o momento relativístico final, né? E qual seria esse momento relativístico final, se nós sabemos que os fótons não constituem massas, né? Apenas energia. Então, a gente vai trabalhar o seguinte, ó. Então, nós sabemos que a energia, né, do momento relativístico, ele é o momento final, né? É o momento dos fótons, né? Da partícula, que multiplica a constante da luz, né? Então nós sabemos que a energia inicial, né, da partícula, né, a energia inicial da partícula, ela é a energia da partícula, ela é o momento relativístico da partícula multiplicado pela constante da luz. Então, a energia da partícula é o produto entre o momento da partícula, o momento relativístico da partícula e a constante da luz. A gente sabe isso aí. Também sabemos que a energia do fóton, ele é igual à constante de Planck, né, que multiplica a frequência do fóton, né? Ok? Então, se a gente usar essa relação, nós teremos aqui, ó, eu quero o momento final, né? Então, o momento final, né? Na verdade, essa energia final, né? Então, o momento final dos fótons, né, quando eles decaem, vai ser P igual a E sobre C, né? A energia pela constante da luz, certo? E também sabemos que a energia do fóton, ela é a constante de Planck, que multiplica a frequência. Fazendo essa substituição, ó, nós vamos ter isso aqui. A constante de Planck multiplica a frequência sobre a constante da luz. Dessa forma a gente encontra o momento, né? O momento final, né, da partícula. Ok? Bom, mas nós sabemos que o momento, ele é a soma dos dois fótons, né? Como é que a gente faz isso? Então, o momento final será igual a HF1, né, que está em um sentido, por C, menos, né, está em outro sentido, são opostos, a frequência 2,
pela constante da luz. E isso aqui, galera, isso aqui será igual, colocando em evidência as grandezas que são iguais, né? Nós vamos ter Hc, né? Constante de Planck pela constante da luz, e multiplica a variação entre as duas frequências, certo? Então aqui a gente encontra o nosso momento final, ok? Encontramos aqui o nosso momento final. Agora a gente precisa dessas duas grandezas, né? Esses dois momentos, ó, o momento inicial, né? E o momento final, certo? Então nós sabemos isso aí. Vamos encontrar a conservação do momento, né? Desse sistema. Vai ficar o seguinte, ó. Nós vamos ter P inicial, momento final que nós encontramos. O momento inicial, ele ficou 4/3, não é isso? Massa inicial, constante da luz. E isso é igual ao momento final. Ficou H sobre a constante da luz, que multiplica a variação entre as frequências, né? Certo? Como a gente quer encontrar as frequências, para tentar encontrar a razão entre elas, o que nós vamos fazer é o seguinte. Ó. Eu vou jogar essa questão para aqui. Então nós vamos ter, né? Vou isolar as nossas frequências, certo? Isolando as frequências, nós teremos esse camarada aqui, né? O C ele sobe, vai ficar C², o H ele desce. Então nós teremos que a variação entre as frequências será 4/3 C² sobre a constante de Planck. Ok? Então aqui a gente define a subtração entre as frequências, né? Beleza. Mas a gente precisa encontrar a razão entre as frequências. Como é que a gente faz isso? Bom, trabalhamos o momento, né, relativístico desse sistema. Agora nós vamos trabalhar a conservação relativística da energia, certo? Então nós temos energia inicial igual à energia final. A energia final, né, que nós sabemos lá, né, onde a gente fala aqui, ó, a energia final, né, acho que eu falei energia inicial, mas é energia final aqui, ó. A energia final é o momento final multiplicado pela constante da luz, né? Energia dos fótons aí. Ok? Então, a energia final nós já sabemos, logo, é um clássico, viu? Essa questão é um clássico, não se assuste. Logo, a energia final, nós temos a constante de Planck, que multiplica a frequência. Então, eu posso dizer que eu tenho a constante de Planck F1 mais a constante de Planck F2. Por que mais, professor? Porque quando a gente está trabalhando na conservação do momento, nós tínhamos fótons em sentido opostos, né? Quando a gente trabalha com energia, a gente não pode dizer que as energias estão no sentido oposto. A gente simplesmente está somando a energia dos dois fótons, né? Então nós temos aqui o somatório, que é a energia final, ok? Bom, então aqui eu posso isolar a nossa H, nossa constante de Planck, né? E dizer que nós temos F1 mais F2, certo? Beleza? Vamos guardar aí a nossa energia final, ok? Vamos calcular agora a nossa energia inicial. E nesse caso aqui é a nossa energia relativística, né?
nossa energia relativística inicial. Como é que a gente representa isso? Não esqueçam jamais, né? Nós representamos, vou botar aqui então, a energia inicial, né, relativística, ela será o quadrado do produto entre o momento inicial, a constante da luz, certo? Mais o quadrado da energia em repouso, né? Que é a massa em repouso, que multiplica a constante da luz ao quadrado, tudo isso ao quadrado, certo? Então essa é a nossa energia inicial relativística. Logo, isso aqui será igual. Quem é o nosso momento inicial? Nosso momento inicial a gente definiu aqui, ó, né? Pelos nossos cálculos, esse cara aqui. Então, eu sei que o meu momento inicial da partícula, ele é 4/3 massa inicial, né? Fazer um pouquinho maior. Massa inicial multiplica C vezes C, tudo isso ao quadrado. Mais, vou até tirar já, né, do parênteses, nós temos a massa em repouso, né, ao quadrado, que multiplica a constante da luz à quarta, né, elevada à quarta potência. Certo, que só agora algebrismo, né? Então nós temos que isso aqui vai nos dar todo mundo aqui ao quadrado, ó. Então nós temos 16, 4 ao quadrado, 16, né? 3 ao quadrado, 9. Massa inicial ao quadrado. A constante lá dentro já está ao quadrado. Elevada ao quadrado fica elevada à quarta. Mais a energia em repouso com a constante da luz ao quadrado e a massa ao quadrado. Certo? Bom, continuando aqui, nós podemos colocar esses caras aqui, ó, em evidência, certo? Então, nós temos que a energia inicial relativística ao quadrado, ela será massa em repouso quadrado, constante da luz à quarta, que multiplica 16 sobre 9, mais 1, né? Isso aqui é igual a esses caras aqui, certo? Que multiplica, aqui nós vamos ter um MMC, ó. Multiplico aqui, aqui nós temos 1, vai multiplicar lá. Então lá vai ficar 9, né? 9 mais 16, 25. Então nós vamos ter 25 sobre 9. Ok? Para ficar mais elegante, vou colocar as letras para esse lado e os números inicialmente, certo? Então nós vamos ficar com isso aí, né? Logo, jogando esse 2 exponencial em forma de radical, né? Nós vamos ter a raiz disso aqui, ó, né? Temos a raiz disso aqui, certo? Ok. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Essa raiz cancela a nossa massa em repouso. Aqui vai ficar 2, né? Aqui, raiz de 25, 5. E raiz de 9, 3. Logo, a nossa energia inicial relativística será 5 sobre 3. Massa inicial em repouso, né? E multiplica a constante da luz ao quadrado. Então aqui a gente encontra a nossa energia inicial. Agora, fazendo a relação, né? Conservação de energia, nós temos dessa forma. Nós temos a nossa energia final, ela ficou desse jeito aqui, né?
Vou copiar ela aqui. Nós teremos energia final igual à inicial, né? Conta da conservação, energia relativística, né? Vou apagar aqui isso aqui. Ok. E vamos utilizar a igualdade, né? Certo. São iguais. Logo, a gente percebe que diminuir um pouquinho. A gente percebe que a nossa soma entre as frequências, né? Já que encontramos a variação, será igual a... Bom, esse H ele apenas irá descer. Então nós temos a soma igual a isso aqui, ó, né? Sobre a constante de Planck. Ok? Bom, galera, acabamos de encontrar a soma entre as frequências. Mas, professor, eu quero a razão entre eles. Bom, se nós temos a subtração entre as frequências e a soma, ficou fácil, né? O que nós vamos fazer? Somar tudo que a gente encontrou, né? Tanto a subtração como a soma. A subtração, se não me engano, ela ficou isso aqui, né? Ficou isso aqui, ó. F1 menos F2, 4/3 da massa em repouso c² sobre a constante de Planck. E a somatória, né? A somatória ficou 5/3 da massa repouso c² sobre H, né? Então, somando tudo, nós vamos ter a frequência subtraída, né? Frequência 1 subtraindo F2, que ficou 4/3 da massa em repouso constante da luz quadrado sobre H. E a nossa somatória, na verdade, só basta copiar aqui, né, e colocar ali e mudar os valores, certo? E a nossa somatória ficou 5/3, né? Ok. Então, fazendo a soma disso aqui, nós obteremos o seguinte. Nós vamos ter, somando isso aqui, né, esse lado da igualdade primeiro, nós vamos ter 2 vezes F1 e F2 cancelará por sentidos opostos, né, valores opostos. Então, o que nos sobrará é 2 vezes F1 igual. Somando aqui agora, ó, nós temos essa variável, essas constantes, né, que se repetem, logo podemos colocar em evidência, e isso multiplica 4/3 mais 5/3, ok? Logo, 2F1, a frequência do fóton 1, será igual a, fazendo o MMC aqui, na verdade, denominadores iguais, então soma em cima e repete embaixo. Nós temos aqui 9, né? Dividido por 3 será o próprio 3, né? Então nós temos 3 e multiplica essas constantes aqui, certo? Logo, nosso F1 ele será
nosso F1 ele será igual, né, a 3 sobre 2, o 2 passa para cá, dividindo, né, 3 sobre 2 que multiplica essas constantes aqui, certo? Ok, deixa eu só organizar aqui. Certo, então nós temos isso aí, né? Ok, agora a gente precisa encontrar o nosso F2, né? Quem é F2? F2, basta apenas a gente pegar uma dessas equações do nosso sistema e substituir F1, né? Então, se eu pegar essa primeira aqui, ó, por exemplo, não, na verdade eu vou pegar essa segunda, porque como F1 está positivo, eu jogo para o outro lado negativo, né? Achei as duas, né? Mas ali na primeira a gente tinha que trabalhar sinal, tal. Vamos pegar essa segunda aqui. E aí vamos definir nosso F2, né? Nosso F2, agora ele está valendo, né? Será o seguinte, ó. Vou pegar F2. Ok. Bota ele aqui, ó. Vamos colocar essa turma todinha aqui. E vou passar o meu F1 para o outro lado negativo, né? Nós já sabemos quem é F1. Então, meu F2 vai ser igual a isso aqui menos o nosso F1, certo? Essa turma aqui, ó. Ok? Bom, colocando as constantes iguais em evidência, nós teremos 5 sobre 3 menos 3 sobre 2. Ok? Logo, meu F2 será a constante, né, que multiplica, fazendo MMC, ó, né? Nós temos aqui 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 9, né? 10 menos 9 vai ser 1. Então nós temos aqui 1 sobre 6, né? 3 vezes 2, 6. Então aqui a gente encontra o nosso F2. Contudo, nós queremos a razão entre as frequências, né? Então, portanto, né? A razão entre as frequências, né? Frequência 1 e frequência 2, né, dos fótons, ok? Será, né? Vamos lá. Vamos pegar nossa frequência 1 aqui, ó, que a gente definiu isso aqui. Ok? Colar ela aqui. Passar o traço, né, da divisão. Certo? Isso aqui dividido pela nossa frequência 2. Certo? Pela nossa frequência 2. Ok. Agora ficou fácil, né? Nós sabemos as propriedades da divisão, né? Da fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né?
No caso nós vamos ter aqui 6H, então embaixo, multiplica por massa inicial constante da luz ao quadrado. Logo, a frequência, a razão entre as frequências dos fótons será aqui, ó. Nós cancelamos, constante de Planck também, multiplico aqui 3 vezes 6, 18, sobra o 2, logo a razão entre as frequências vai me dar 9 unidades, certo? Então, esse é o nosso gabarito, ok? Alternativa letra A, beleza? Bom, valeu, aluno, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né? Tenham aprendido. Quem gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Vamos divulgar o canal da educação. Se inscreve no canal, aperta o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal. E fiquem atentos às próximas resoluções. Valeu, monstro, um abraço, fica com Deus, boa sorte.